Fala, gente boa, professor Dário por aqui. Esse vídeo é um vídeo técnico, na verdade, um vídeo onde eu vou apresentar uma ideia que eu tive enquanto estava a caminho dos locais onde eu ia fazer a abordagem, e foi algo natural e algo que deu certo, que é sobre quebrar objeções, na verdade, quebrar padrões para que você possa vender mais. Como é isso? A gente está acostumado no dia a dia, na rua, receber aí diversas abordagens. Opa, boa tarde, bom dia, né, dependendo do horário. Quer uma pipoca, quer um bolo, quer uma paçoca, quer um din-din, dependendo da cidade que você está vendo, din-din pode ser sacolé, né? Então, as pessoas já estão acostumadas com isso e naturalmente elas vão dizer não. A porcentagem de quem diz sim para não é normalmente menor, porque a gente já está acostumado. A gente passa por uma rua onde tem vários comércios e vários vendedores, chamados de vendedores ambulantes, anunciando, né, fazendo a divulgação do seu produto, oferecendo. Então a gente naturalmente diz não, porque por várias razões. Mas em muitos casos nós temos o dinheiro, certo? Então como a gente quebra esse padrão para que possa vender mais? Normalmente essa técnica eu apliquei passando em comércios, em estabelecimentos físicos para vender o produto. Então o que eu fiz? Numa abordagem foram uma loja de móveis com 2 vendedores. Note só a interessante história. Cheguei para eles um pouco mais sério, né? Opa, boa tarde, tudo bom? Fiz uma pergunta, comecei com uma pergunta. E uma pergunta que não teve nada a ver com a venda. Boa tarde, os senhores já almoçaram? E aí eles, opa, já, chegaram até a rir, já almoçaram. Ah, tudo bom. E mudei o curso da história. Não, porque eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho ideias com as pessoas para que incentive, né, desperte nelas o empreendedorismo, incentiva o empreendedorismo no Brasil, tá? E por que que eu fiz a pergunta e voltei para a pergunta, né? E por que que eu fiz a pergunta para os senhores? Porque normalmente depois do almoço comer algo doce sempre cai bem, não é mesmo? Me deu um sorriso. E aí eu estou oferecendo essa paçoca aqui por R$1. Os senhores têm interesse? E aí eles se viram vencidos pela argumentação e compraram. Foi tão interessante, tão bom, que um comprou 3 e outro comprou 2. Foi muito bom mesmo, porque caiu bem, se deu bem essa história, porque primeiro eu fiz uma pergunta para, digamos, quebrar o gelo. Seria a pergunta para quebrar o gelo e uma pergunta que eles poderiam responder facilmente. Porque os senhores já almoçaram? Sim ou não? Como eu passei depois do horário do almoço, que é o convencional, depois de 1 hora, muita gente já tem almoçado. Então, eu fiz a pergunta, os senhores já almoçaram? Eles vão dizer, sim, certo, já almoçou. Mudo a história, mudo a conversa para algo que eu tenho, que eu falo, inclusive deve ter um card aqui, você pode acessar no canal, sobre contar histórias. Contar histórias faz você vender mais. Não, porque eu tenho um canal no YouTube, eu compartilho ideias, compartilho conhecimento com as pessoas, e agora eu estou com um projeto de incentivar o empreendedorismo no Brasil. E através disso eu saio às ruas vendendo paçoca. E voltando à pergunta que eu fiz aos senhores do almoço, uma paçoca depois do almoço sempre cai bem, não é mesmo? E aí eles se viram vencidos, consegui vendê-lo para eles algumas paçocas e obtive sucesso, ainda ganhei aí a admiração deles e deu tudo certo. Então, quando a gente quebra padrões que as pessoas já estão acostumadas a dizer não, obrigado, não, entendeu? Muitas vezes a pessoa tem o dinheiro, mas pela repetição das coisas, que elas já ficam no modo defensivo. Quando você quebra esse padrão com algo que ela é natural para ela, se ela, por exemplo, pode ser se ela já almoçou, pode ser se ela já tomou café, depende muito do horário, depende muito do que você vai entender, que ela pode responder facilmente, entendeu? Com sim ou com não. Preferencialmente, algo que ela responda com sim. E aí, porque com sim fica mais, se abre, entendeu? O não é mais negativo, pode se fechar. Então, com sim é mais fácil. Como era depois do almoço, então a probabilidade de eles terem almoçado era grande. Então, deu certo e eu quero compartilhar com você isso. Quebre padrões e venda mais. Eu espero que tenha ajudado vocês. A gente vai se ver. Tem uma playlist aqui, um link da playlist, deve ter o card também. Você pode acessar o canal Professor Dário, dessa série do 0 aos R$1.500 vendendo na rua. A gente se vê no próximo vídeo.